Meus amigos e amigas, muita alegria nós podemos estar começando mais um programa de hoje, Escola da Fé, dando sequência ao curso bíblico que nós estamos fazendo. Estamos na primeira parte, que é o Pentateuco. Você sabe que o Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Estamos estudando o Gênesis, que é um livro muito importante. Fala da criação do mundo, fala da criação do homem, fala, né, de todas as coisas que aconteceram até, né, começar a história bíblica com Abraão. Muito bem, vamos pedir a Deus, mais uma vez, que ilumine a nossa inteligência com a luz do Divino Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. Nos ajude a ter uma boa aula de hoje sobre a Bíblia e a consolação do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos, antes de nós começarmos a nossa conversa, eu quero só lembrar que você tem um telefone aí à sua disposição para entrar em contato conosco, telefone 12 31 86 2600, que também é WhatsApp, né? E aí, por esse telefone, você pode tirar todas as suas dúvidas com a Canção Nova, as informações, etc., inclusive para a sua contribuição, né, que você queira fazer para a Canção Nova. Depois temos também o e-mail do programa, escoladafé@cançãonova.com, certo? E para você fazer a sua contribuição à Canção Nova pelo Pix, aquele algo mais que você pode fazer, é só você usar aí, né, o pix.doação@cançãonova.com, pix.doação@cançãonova.com, e você deve verificar se o beneficiário está como Rádio Canção Nova, tá certo? Aí a Canção Nova recebe a sua contribuição sem qualquer problema e sem custo também, o que é mais importante. Muito bem, nós estamos estudando a Bíblia. É um estudo que vai longo, você sabe disso, né? Começamos na aula passada com o Gênesis, depois de ter feito toda uma introdução, né? E hoje nós queremos conversar sobre a criação, né? A criação do homem, a criação da mulher, a criação do mundo, né? E eu quero lembrar que o catecismo nosso da Igreja Católica, o nosso catecismo, ele fala o seguinte, que a criação não é obra assim do acaso, obra do azar, não. Foi vontade de Deus. Deus quis criar todas as coisas. Tudo que existe fora do nada foi criação de Deus, certo? Inclusive o demônio, que foi criado como um anjo bom, mas que infelizmente se tornou mal por própria culpa. Outra coisa que o nosso catecismo ensina, de maneira muito importante a gente lembrar, é que por que Deus criou o mundo? Será que Deus não estava satisfeito, né, na sua Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo? O catecismo responde, Deus criou o mundo para manifestar a sua glória, para mostrar a nós a sua grandeza, a sua beleza, a sua sabedoria, porque tudo que Deus criou, você percebe, foi feito com sabedoria, com perfeição, com leis, né? Então, São Tomás de Aquino tem aquela frase bonita dele, que ele diz assim, aberta a mão
de Deus, pela chave do amor, as criaturas surgiram. Olha que bonito, né? Então, a criação tem um destino. Esse destino é dar glória a Deus, louvar a Deus, principalmente o homem e a mulher, que são os únicos seres que têm inteligência, liberdade, vontade, memória, né? Sabe que existe, né? Ele, então, em nome de toda criatura, ele dá glória ao Criador. Então, esse é o sentido todo da criação, né? Bom, eu quero começar a nossa aula de hoje falando um pouco da teoria da evolução, porque muita gente pergunta, como é que aconteceu a criação, né? Foi em 6 dias, como está ali na Bíblia? A gente sabe que não é assim. O livro do Gênesis, né, é um livro que conta a criação do mundo de uma maneira assim meio parabólica, né, alegórica. O escritor sagrado usou imagens, né, para mostrar a nós verdades religiosas, né? A ciência mostra que a teoria da evolução de fato aconteceu. Todos os últimos papas, desde Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI, Papa Francisco, todos eles confirmaram. O mundo veio de uma evolução que começou há 14 bilhões de anos atrás, né? O Big Bang, que aliás foi descoberto por um padre da igreja, um cientista da igreja, o padre, né? Que ele era astrofísico, amigo do Einstein, George, né? Então, veja, Deus parece que quis que um padre da igreja descobrisse como é que o mundo começou. Interessante, né? Não só um cientista, um físico, mas também padre da igreja. Ou seja, ali você junta a ciência com a fé, né? Muito interessante isso. E eu quero começar com a palavra do Papa Francisco. Recentemente, o Papa Francisco, falando ao cientista da Pontifícia Academia de Ciências do Vaticano, ele afirmou o seguinte, abre aspas, a teoria da evolução e o Big Bang são reais. Veja, palavra do Papa que outros papas também disseram, né? E ele criticou a interpretação das pessoas que leem o Gênesis achando que Deus tem agido assim como um mago com uma varinha mágica, ou seja, uma varinha mágica que em 6 dias criou todas as coisas. Não, né? Isso é o chamado criacionismo. As pessoas que acreditam assim, a igreja não acredita nisso. A igreja acredita que houve uma evolução de 14 bilhões de anos. Por que demorou tanto tempo assim? Eu, como físico, tive a oportunidade de estudar um pouco mais de perto isso, mais profundamente isso. Quando o mundo começou, você tem lá no Gênesis, na primeira palavra que diz assim, Deus disse, faça-se a luz. Fiat lux. Então, o Big Bang ele foi um fluxo de luz, energia pura, né? Mas numa temperatura de bilhões de graus, inimaginável. E esse gás foi se esfriando com o tempo. Passaram bilhões de anos. E através de uma partícula, né, chamada bóson de Higgs, que a imprensa chamou de a partícula de Deus, uma partícula física, uma micropartícula, que ela transforma energia em massa. Então foram surgindo os corpos celestes. Mas isso tudo num passado aí de 14 bilhões de anos. E como é que a ciência descobriu isso? Pelos estudos de astrofísica. Houve um astrofísico americano chamado Hubble, né, que ele descobriu que o universo estava abrindo cada vez mais e continua abrindo. Então ele disse, bom, tudo começou num começo. E o padre Georges Lemaitre, esse padre belga, astrofísico, descobriu como é que foi, através da teoria geral da relatividade de Einstein, que eles depois estudavam juntos. Bom, segundo o Papa Francisco, a criação do mundo não é obra do caos. Importante isso.
mas deriva de um princípio supremo que cria por amor. Então, para nós cristãos, o importante é entender isso. A criação é uma obra amada, querida por Deus. É uma obra de amor. E você vê que é mesmo, né? Como são belas as criaturas. Como é bonito um pôr do sol. Como é bonito você saber que a Terra gira em torno dela mesma e, ao mesmo tempo, ela gira em torno do sol. Um dia ela dá uma volta em torno dela mesma. 365 dias ela dá a volta em torno do Sol. E assim, todos os planetas fazem a mesma coisa. Quem colocou toda essa ordem? Quem colocou todo esse poder? Né? Bom, então, o Big Bang, que quer dizer grande explosão, né? Ele não contradiz a intervenção criadora de Deus, mas a exige. Ou seja, sem Deus não poderia acontecer o Big Bang. Por quê? Tudo começou com uma partícula infinitamente pequena, que os físicos chamam de ovo cósmico, ou singularidade, de onde foi se abrindo e surgiu todo o universo. Bom, a evolução da natureza, disse o Papa Francisco, não é incompatível com a noção de criação, pois exige a criação de seres que evoluem. Tá? Então, veja que a igreja, ela acompanha a ciência. A igreja defende aquilo que é a parte religiosa, mas a parte da ciência é da ciência. Né? E ninguém mais do que a igreja estudou a ciência, principalmente na Idade Média. Os grandes descobridores, cientistas da Idade Média, se você pega aí do ano mais ou menos 500 até o ano 1500, foram todos padres e monges da igreja. Né? Já falei disso aqui. Bom, o Papa São João Paulo II, em 22 de outubro de 1996, ele disse: o magistério da igreja está diretamente interessado pela questão da evolução, pois ela se refere à concepção do homem. A igreja tem interesse. A consideração do método utilizado nas diversas ordens do saber permite harmonizar dois pontos de vista que pareciam inconciliáveis. Quais dois pontos de vista que pareciam inconciliáveis? A ciência e a fé. Aquilo que a igreja narra no Gênesis e aquilo que a ciência descobre. Não são coisas incompatíveis. Ok? Bom, o que a igreja não aceita, evidentemente, é a evolução materialista, que considera uma evolução sem a ação de Deus, apenas pela seleção natural, como se a seleção natural ela fosse tocada por ela mesma. Não. Pode ter havido uma seleção natural, mas Deus colocou na matéria, né, as leis para essa seleção natural. Né? Então, a seleção natural sem Deus seria uma obra do acaso cego, impotente de realizar a perfeição da criação. O acaso é cego, ele não consegue fazer nada. Não só ele não consegue fazer porque não tem projeto, não tem sabedoria, como não tem força. Bom, a igreja ensina que Deus colocou na matéria criada as leis da evolução para chegar até o homem. Isso é que é bonito. O que hoje se chama de princípio antrópico. Antropos, do grego, quer dizer homem. Não é? Então, qual é a bela conclusão que hoje os físicos sabem? Né? Tudo aconteceu nesses 14 bilhões de anos. Olha que coisa fantástica. Para que você existisse. Para que o homem e a mulher existissem. Se nessa evolução de 14 bilhões de anos, quem estuda o Big Bang sabe isso, se houvesse um mínimo de coisas diferentes, nós não estaríamos aqui hoje. O mundo não seria o que é. Se as leis, por exemplo, da gravitação universal, as leis do magnetismo, as leis da eletricidade, fossem diferentes, nada do que existe hoje teria existido. Então, aí você vê que realmente
um poder conduziu tudo, uma mão conduziu tudo, uma vontade conduziu tudo, uma sabedoria guiou tudo, né? Então, lembrar o seguinte, o corpo humano, ele é fruto da evolução da matéria, mas a alma não. Presta atenção nisso aqui. Nós somos formados de corpo e de alma. O catecismo fala, corpus et anima unus. Corpo e alma unidos. O corpo veio da evolução, a alma não. A alma, que é imagem e semelhança de Deus, é criada diretamente por Deus e colocada no homem. Isso hoje acontece na hora da concepção. Quando, né, acontece o encontro do óvulo da mulher com o sêmen do marido e forma-se a primeira célula do ser humano, o embrião, ali Deus coloca uma alma nova, criada naquele momento, que vai ser daquela pessoa. A igreja não acredita em pré-existência de almas, ou seja, como se Deus tivesse um depósito de almas que Ele vai sacando e colocando. Não. A igreja ensina que Deus cria a alma no momento da concepção. Por isso que não se pode mais destruir o embrião. A primeira célula, ela duplica, 2, depois quadruplica, depois 8, 16, e vai chegando até aos trilhões. E que coisa maravilhosa, naquela primeira célula, você já tem todas as ordens, toda a programação genética daquele ser. Coisa maravilhosa, né? Na primeira célula daquela pessoa já sabe se vai ser homem, se vai ser mulher, se vai ser negro, se vai ser branco, se vai ser, não sei, outra cor, se vai ficar careca aos 50 anos ou não, entende? Porque já está tudo ali, né? São chamados ácidos DNA e RNA que vão fazendo toda essa combinação. Bom, para cada pessoa humana gerada, Deus cria uma alma nova, a sua imagem e semelhança. É isso que nos faz imagem e semelhança de Deus. Não é o corpo, é a alma, porque é na alma que estão todas aquelas faculdades que só Deus tem e que nos deu, em parte, inteligência, liberdade, vontade, memória, consciência, capacidade de amar, cantar, chorar, tocar piano, tocar música, entendeu? Que os animais não têm. Está na alma. Esta alma, ela é espiritual. Quando o homem morre, a alma não morre. O corpo morre, mas a alma volta para Deus. Ok? Bom, uma coisa que o Gênesis explica para nós é que Deus é o único Criador. Isso é uma verdade de fé. Deus é o único Criador. Ou seja, tudo que existe fora do nada foi criado por Deus. O Gênesis deixa claro que Deus é eterno, quer dizer, sem princípio e sem fim. Incriado, ninguém fez Deus. Algumas pessoas perguntam, quem fez Deus? Ninguém. Ah, mas não dá para entender, professor. Não dá mesmo. Santo Agostinho diz, ninguém vai entender Deus, porque Deus é infinito. Santo Agostinho dizia, se você entendesse Deus, esse Deus não seria verdadeiro, seria um Deus falso. Entende? Bom, então Deus, ele fez existir tudo que existe fora dele. Somente ele é o Criador. Então, a igreja não acredita no chamado panteísmo. O que é o panteísmo? É uma filosofia religiosa que diz assim, tudo é Deus. Eu sou Deus, a árvore é Deus, o pássaro é Deus, tudo é uma emanação obrigatória de Deus. A igreja diz, não, senhor. Deus é Deus, ele é o Criador. O resto é criatura. O resto existe porque ele quis. Por amor e por bondade, mas se ele não quisesse, não existia. Então, há muitos países que têm essa cultura panteísta. A China, do budismo, no hinduísmo,
né, o panteísmo. Não, a igreja, a criatura é diversa do Criador. Né? Muito bem, só Deus é capaz de tirar seres do nada. Outra coisa que o Gênesis ensina. Deus cria pelo poder da palavra dele. Faça-se a luz foi feita. Então, só Ele é capaz de tirar seres do nada. Né? Não precisa de matéria-prima. Tudo que existe está expresso naquela forma, céu e terra. No princípio, Deus criou o céu e a terra, ou seja, Deus criou tudo. Né? Tudo depende daquele que dá o ser. Deus é que dá o ser a todas as coisas. Né? Quando Moisés perguntou para Deus qual era o nome dele, lá naquela sarça ardente, Deus disse: eu sou aquele que sou. O que quer dizer isso? Eu sou aquele que existo por mim mesmo, não dependo de ninguém para existir. E todos os seres que dependem de mim. Eu sou aquele que sou. É a palavra em hebraico Javé, que por isso os judeus não pronunciam. Bom, a expressão que a gente vê na Bíblia, no início, né? No início Deus criou o céu e a terra, significa que a criação é o começo do tempo e da história, que se movem em direção a um objetivo final, do qual a Bíblia nos fala no Apocalipse. No Apocalipse, Deus será tudo em todos, haverá novos céus e haverá nova terra. Né? Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, está lá no Apocalipse 21, 1. Então, entenda isso. Né? A Bíblia, o Gênesis mostra um começo e uma meta, né, da criação. É interessante, dá para destacar aqui um ponto da Bíblia, no segundo livro dos Macabeus, capítulo 7, no versículo 28, aquela mãe, né, de 7 filhos macabeus, que foram martirizados, né, na hora do martírio de um dos filhos, ela disse: peço-lhe, meu filho, que olhes para o céu e para a terra, reflete bem, tudo o que vês, Deus criou a partir do nada. Olha que interessante, já lá no Antigo Testamento, o livro de Macabeus é escrito mais ou menos aí uns 150 anos antes de Cristo. Ele já tinha essa crença, Deus criou a partir do nada, ou seja, Deus tem todo o poder. Deus criou todas as coisas e também fez a separação e a ordem dos alimentos da natureza. Né? Aquela força do Espírito de Deus que pairava sobre as águas, Gênesis 1, 2, significa o quê? Deus foi criando os seres, foi fazendo a separação. A gente vai vendo na leitura daqueles 7 dias, né? Deus cria a luz, depois vai criando outros seres, cria, né, o reino mineral, depois o reino vegetal, o reino animal, e por fim, Deus cria o homem. Mostra a presença do poder amoroso de Deus, que penetra o mundo ainda em desordem. Né? E nós encontramos uma frase que se repetirá 5 vezes ao longo dessa criação. Essa frase é muito bonita. E Deus viu que tudo era bom. Está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 10, 12, 18, 25 e 31. Deus repete 5 vezes. E Deus viu que era bom. Isso significa que tudo o que Deus criou é bom, porque tem a sua marca e participa da sua bondade, que fica na criatura. Né? Os elementos criados por Deus, eles são apresentados numa ordem crescente de dignidade, de acordo com a cultura da época, como eu falei. Primeiro Deus cria o reino vegetal, né, as estrelas, depois o reino animal, e por fim a criação do homem. Então toda a criação, perfeitamente organizada, nos convida a contemplar e louvar o Criador. Está aí. Deus se manifesta através da sua criação. Né? A liturgia reza: o céu e a terra proclamam a vossa glória. O salmista diz: narram os céus a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Está aí. Né? A própria criação revela tudo. Bom, depois Deus cria então o homem e a mulher.
que vão ser o coroamento da criação, o rei da criação, porque criado à imagem e semelhança de Deus. Está lá em Gênesis 1, 26. Né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Os santos doutores da igreja veem nesse façamos, no plural, exatamente a Trindade Santa. Né? Então, esta semelhança entre Deus e o homem, como eu já falei, não é uma semelhança física, é a semelhança que está na alma imortal, que é dotada de todas as faculdades, inteligência, liberdade, vontade, memória, consciência, etc. Né? E essa semelhança com Deus revela exatamente a condição espiritual do homem e a sua participação na natureza divina. São Pedro fala que nós participamos da natureza divina. Tá? A segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 4. Né? Pela graça de Deus. Então, o que o homem perdeu pelo pecado original, depois vai ser restaurado pela redenção de Cristo, né? Que vai trazer a nós, então, uma vida nova. Ok? Nós vamos fazer o nosso intervalo e depois vamos desdobrar um pouco essa criação do homem e da mulher, né? Que é a parte mais importante da criação. Meus amigos e amigas, já estamos de volta aqui com a nossa reflexão sobre o livro do Gênesis, sobre a criação. Eu quero rapidamente mostrar a você, né, os livros que você pode estudar isso. Nós temos uma coleção, curso bíblico, o primeiro volume é este, né, uma introdução à Bíblia e o Pentateuco. Aqui você vai estudar isso que nós estamos colocando aqui de maneira mais simplificada aqui nesta aula, né? O Gênesis, né? O Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Depois a coleção completa, com outros livros que nós vamos vendo devagar na nossa aula, os livros históricos da Sagrada Escritura, né? Depois lá tem aí Josué, Juízes, as Crônicas, o livro dos Reis, etc. Temos os livros proféticos, temos também os livros sapienciais, o livro de sabedoria da Bíblia. Então, nesses 4 primeiros volumes, quem quiser estudar um curso bíblico, principalmente sobre o Antigo Testamento, que é mais difícil de ser entendido, tem aqui, ok? Bom, eu quero também mostrar este livro que nos ajuda a preparação para o Natal. A luz brilhou nas trevas. Esse livro não é só para explicar os símbolos do Natal, também isso, mas aqui eu coloco 10 reflexões profundas de santos doutores da igreja sobre a redenção da humanidade. O sentido profundo do Natal, por que houve a encarnação do Verbo? O que está atrás disso? Né? Onde é que Deus queria chegar? Né? Então, é uma reflexão profunda sobre esta realidade. Muito bem, vamos em frente aqui com a nossa conversa. Eu estava falando, né, que Deus, então, nos fez a sua imagem e semelhança, e os santos doutores da igreja dizem que isto dá ao homem uma condição espiritual de participação na natureza divina. Né? Segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 4, ele fala isso. É uma coisa maravilhosa. Por que Deus pode habitar em nós? Né? Deus habita em nós quando a gente está em estado de graça. Porque nós temos essa condição espiritual de ser criado à imagem e semelhança de Deus. Né? Esses dias me fizeram uma pergunta que eu achei interessante. Estão pesquisando, né? Você vê essas pesquisas modernas que se fazem aí cada vez mais avançadas, com robôs, com teleguiados, etc, etc. Alguém me perguntou se um dia um robô pode chegar a ter uma alma humana. Claro que não. O robô pode chegar a uma perfeição robótica, né? Extremamente aperfeiçoada, na tal inteligência artificial, mas ter uma alma humana, imagem e semelhança de Deus, jamais. Isso só Deus pode criar. Mas olha, eu já tenho lido artigos na internet
de gente dizendo isso. Um dia nós podemos ter um robô que tem uma alma humana, uma inteligência humana que vai dominar o ser humano. Espera aí, vamos devagar, porque, como diz o povo, né? O santo é de barro. Né? Criar uma alma como nós temos, só Deus pode fazer. Bom, continuando a nossa conversa, o Concílio Vaticano II, ele disse que, abre aspas, ao afirmar a espiritualidade e a imortalidade de sua alma, o homem não é o brinquedo de uma miragem ilusória causada apenas por condições físicas e sociais externas, mas toca, pelo contrário, a verdade mais profunda da realidade. O homem não é um brinquedo, o homem não é um robozinho, né? Está lá na Gaudium et Spes, número 14. É um ser criado, e eu gosto de uma frase do Papa São João Paulo II. São João Paulo II dizia assim: Deus não pôde fazer o homem de maneira mais bela. Por quê? Porque quando Deus fez o homem, ele entrou dentro dele, olhou para ele e fez o homem parecido com ele. Ele não olhou uma imagem para copiar o homem, não. Ele olhou para ele. Olha que grandeza nós temos. Isso é muito importante a gente pensar. Né? Bom, e Deus fez a mulher, tirada do homem. Significa que ela tem a mesma dignidade do homem. Né? Então, o homem descobre na mulher aquela ajuda adequada. Lá no Gênesis 2, 18 e 20, Deus disse para o Adão assim, né? Não é bom que o homem esteja só. Eu vou lhe dar uma ajuda adequada. Né? Então, o Gênesis repete essa expressão duas vezes, uma companheira, uma ajuda adequada, que Deus queria dar a ele. Agora, a criação do ser humano está completa. Deus fez o homem e fez a mulher, eles se completam. Né? O que falta no homem, ele encontra na mulher. O que falta na mulher, ela encontra no homem. Em todos os aspectos, físicos, psicológicos, religiosos, afetivos. O homem é de um jeito, a mulher é de outro jeito. O homem ele é mais assim objetivo, mais matemático, a mulher é mais sensitiva, subjetiva. E tudo isso é importante. Como dizia o Papa Paulo VI, né? O homem tem um primado, talvez, da razão, mas a mulher tem um primado do coração. Qual é mais importante? Né? O Blaise Pascal dizia: o coração tem razão que a própria razão desconhece. Né? Então está aí, não é bom que o homem esteja só. Esse é realmente, quando Adão viu ali Eva e ficou feliz, ele disse aquilo que está lá no Gênesis 2:23, né? Agora sim, agora eu tenho alguém que é osso dos meus ossos, a carne da minha carne, e vai se chamar mulher. Deu o nome de mulher a ela porque mulher no hebraico é o feminino de homem. Homem no hebraico é Ish, I-S-H, mulher é I-S-H-A. Ele já tinha dado nome a todos os animais, né? Porque dar nome na Bíblia significa tomar posse. Né? Deus deu tudo para o homem tomar posse, e então tomou posse da mulher também. Colocou o nome dela também. Mas não é uma posse no sentido de escravagista, né? É uma posse no sentido amoroso. Né? Eu te recebo como minha mulher, mas ela também diz: eu te recebo como meu marido. Né? Então, como dizia João Paulo II, é uma submissão recíproca. Né? E aí vem aquela frase bonita que Deus diz para os dois, né? Está lá em Gênesis 2:24. Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. O matrimônio faz esse milagre, transforma duas pessoas em uma só. Quebra a matemática, né? 1 mais 1 igual a 1. Não 1 mais 1 igual a 2. É um milagre, né? Ou seja, Deus quer ver o casal unido, sem divisão, sem briga, sem concorrência, sem traição, sem infidelidade, sem mentira, sem tudo aquilo que divide. Né? Então, isso significa também que o matrimônio é monogâmico. Olha aí, é um homem com uma mulher,
Deus não criou um homem e deu para ele duas mulheres. Não. Deus deu uma mulher para cada homem. Por isso que a igreja não aceita a poligamia. Tá certo? É um homem, e disse para o casal: crescei e multiplicai. Né? Quando os fariseus perguntaram para Jesus, né, se era lícita essa separação dos dois, Jesus disse: no princípio não foi assim. Né? Então, para ensinar a indissolubilidade do matrimônio, né, Jesus então fala para eles ali. Essa frase não está no Gênesis, essa frase está lá em Mateus 19:5. O que Deus uniu, o homem não separe. Isso é muito forte, né? O que Deus uniu. Né? É claro que há matrimônios que a igreja diz que não foram válidos. Por quê? Porque faltou consentimento, faltou uma série de coisas, né, que tornam o matrimônio válido. O nosso Código de Direito Canônico, ele tem pelo menos 19 razões em que ele traz um motivo que pode dizer que um casamento não foi válido. Por exemplo, uma pessoa que casa por medo, chantageado, obrigado, ou não tem juízo, não sabe o que está fazendo direito, ou de repente pode estar até, não sei, meio embriagado, não vale. Ou então alguém que é sacerdote, esconde de todo mundo e se casa, não vale o casamento. Então há uma série de motivos, né, que pode levar ao tribunal da igreja a decretar nulidade. Bom, então, resumindo, Deus criou o homem e a mulher, os uniu pelo amor. Esta unidade a dois, ou unidade dos dois, indica que na criação do homem e na criação da mulher há também uma certa semelhança com a comunhão divina, vivida na Santíssima Trindade. Olha que bonito. Santíssima Trindade são três pessoas, mas que formam um só Deus. No casamento, Deus quis duas pessoas vivendo uma unidade. E, na verdade, quando nascem os filhos, aí são três, né? Vivendo a unidade. Por isso que o catecismo fala que a família é um sinal da Santíssima Trindade. Olha que bonito. Então, não é só o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, também a família, também o matrimônio, também o casal. Veja como essas coisas todas têm um significado muito profundo. Né? Bom, gente, o livro do Gênesis, pela primeira vez na história da humanidade, ele mostra a igual dignidade do homem e da mulher, em contraste com a sua subvalorização no mundo antigo. No mundo antigo não havia essa dignidade que a fé católica deu para a mulher, não. Né? Deus abençoou o homem e a mulher, diz para eles: crescer e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Olha a missão, então, que Deus vai dar para o casal. Cresçam, multiplique, encha a terra. Sabe, hoje há uma tendência hoje, que está dentro da tal nova ordem mundial, que é reduzir a população do mundo. Há um plano, hoje o mundo tem mais ou menos 7 bilhões de pessoas, há um plano por parte de instituições poderosas internacionais de reduzir a humanidade para 2 bilhões de pessoas. Né? Com umas desculpas que não têm sustentação científica de que tem muita gente no mundo. Isso não é verdade. A igreja não aceita esta colocação. Né? Basta dizer a você que, enquanto aqui no nosso Brasil a gente tem 20 pessoas por quilômetro quadrado, no Japão tem 330. Então, é uma coisa que não é para a gente tratar aqui agora, mas que a igreja olha com muito cuidado. Né? Bom, assim, o casal humano é cooperador de Deus na obra digníssima de gerar os seus filhos. Né? O mundo vive hoje, já falei para vocês, um inverno demográfico, ou seja, população reduzida.
ou uma implosão demográfica, né? Eu li um artigo em 1985, olha, já faz muito tempo, hein? 85, quase 40 anos, de um historiador francês famoso, Pierre Chauny, da Universidade de Sorbonne. Lá, 40 anos atrás, ele dizia: o mundo não vai acabar com a guerra mundial. E naquela época todo mundo tinha medo disso. O Dr. Pierre Chauny dizia: o mundo pode acabar numa implosão demográfica, ou seja, os homens não quererem ter mais filhos. E o que nós vemos hoje? Eu vejo aí nas revistas de hoje, né, eu vi na revista Veja, semana passada, um artigo dizendo que agora a moda é essa, é casar e não ter filho. Não vão ter filho, não. Entendeu? É o egoísmo, é o comodismo que vai acabar com a humanidade. O Papa Bento XVI, ele disse: uma nação sem filhos é uma nação sem futuro. É claro. O que está acontecendo hoje no mundo? Os muçulmanos estão se multiplicando bastante, porque, segundo a religião islâmica, o sujeito pode casar até com 4 mulheres, se ele tiver condição financeira para isso, e um homem com 4 mulheres vai gerar muitos filhos. E o Ocidente aqui não quer ter nem um filho, nem 2 filhos. Então, o que vai acontecer com o Ocidente? Vai ser dominado. Simples assim, como se diz hoje, né? Quer dizer, é uma coisa óbvia, né? Bom, em frente, Deus fez do homem o seu lugar-tenente aqui na terra. O que quer dizer isso? Ele fez do homem como que o seu jardineiro aqui na terra. Está lá no Gênesis. Colocou o homem no seu jardim para o cultivar e guardar, como assim um bom jardineiro. Então o homem precisa realmente cuidar bem do mundo, uma ecologia saudável, onde não se polua a terra, não se polua o ar, não se polua a água, é fundamental. Mas o homem pode produzir, desde que ele possa produzir, não é? Mantendo um sistema ecológico. Bom, o livro do Gênesis revela também que o trabalho humano deve ser entendido como a própria cooperação do homem no projeto que Deus teve ao criar o mundo. O homem foi feito para trabalhar. Se ele vai ser o lugar-tenente de Deus aqui, ou seja, ele vai ser o jardineiro de Deus aqui, ele vai trabalhar. Só que esse trabalho do homem era sem sofrimento, né? Sem suor, sem lágrimas, sem cansaço. Infelizmente, isso vai entrar depois com o pecado original. Mas o trabalho é algo abençoado por Deus. Depois do pecado original, a gente sabe que o trabalho passou a ser um meio de redenção do homem, não como um castigo de Deus. A primeira coisa que Deus fez depois que o homem pecou, né, foi dizer para Adão: Adão, agora você vai ter que trabalhar, né? Porque a terra não era para produzir espinhos, abrolhos, mas por causa do seu pecado, a terra passou a produzir. Isso aí nós vamos estudar numa outra aula, que nós vamos analisar o pecado original, né? Por ora, eu quero dizer que o trabalho é um meio para desenvolver a própria personalidade, sustentar a família, contribuir para a melhoria da sociedade e servir aos irmãos. Então, a importância do trabalho é destacada no Gênesis com muita propriedade. Eu acho muito bonito que o São José Maria Escrivá de Balaguer, que fundou a prelazia do Opus Dei, ele centrou toda a espiritualidade, não é, do Opus Dei no trabalho, né? Ele dizia: o trabalho santifica o homem e o homem santifica o trabalho. Tudo que nós precisamos vem do trabalho de alguém. É importante a gente refletir isso. Tudo que nós temos e fazemos vem do trabalho de alguém. A comida que você come, alguém plantou, alguém colheu, alguém armazenou, alguém transportou, alguém vendeu, tá certo? E você comprou, alguém cozinhou,
alguém colocou na mesa. Olha quanto trabalho existe só para você se alimentar. A roupa que você usa, os óculos que você enxerga. Quem é que fez tudo isso? O trabalho do homem. Então, realmente, o trabalho é algo importantíssimo que o Gênesis mostra para nós, né? Deus disse para Adão: você vai ganhar o pão de cada dia com o suor do teu rosto. Por isso que Deus não quer a ociosidade. E Deus não quer também que a pessoa só fique ganhando dinheiro aí com coisas que não são fruto do trabalho, né? Só especulação, ou roubo, ou corrupção, ou não sei, narcotráfico, coisas desse tipo. Não, o homem, ele se sustenta pelo seu trabalho. Essa é a lei de Deus, ok? Cabe ao homem agir no mundo criado através do seu trabalho. O salmista diz, não é? O céu é o céu do Senhor, mas a terra ele a deu aos filhos de Adão. Salmo 113, né? Diz bem claro isso. Deus deu a terra ao homem, ou seja, o homem vai tirar da terra tudo o que ele precisa. E é bonito a gente perceber isso, né? Deus deu ao homem inteligência e deu as mãos. Com a inteligência ele constrói as máquinas, ele constrói suas coisas, e com a sua mão ele constrói, mas tirando tudo da terra, né? Então, cabe ao homem governar a terra para o bem ou para o mal, empregando bem a sua inteligência, liberdade, vontade, consciência, né? Por que que existe tanto sofrimento? Porque o homem não obedece às leis de Deus. Faz 1 milhão de leis, mas ele não quer obedecer 10 leis de Deus, 10 mandamentos. Se o homem obedecesse os 10 mandamentos, ele não precisava ter código de direito penal, código de direito não sei o quê, código de direito internacional. Bom, uma outra coisa importante que o Gênesis traz é o descanso de Deus no 7º dia. Claro que Deus não descansa, Deus não se cansa, né? O que esse descanso de Deus no 7º dia quer dizer? É um modelo para o homem, tá certo? Porque o escritor sagrado, ele olhava a Deus assim, meio como se fosse um homem, né? Aquela cultura, né? Que comparava o homem com as ações de Deus com as ações do homem, né? Mas não. Então, mostra o descanso que a criação depende e pertence a Deus e que o próprio Deus cuida dela e a sustenta. Então, o homem deve descansar. O homem precisa ter o seu tempo de descanso. Sobretudo, o domingo, para nós, deve ser um tempo, né, em que ele olha mais para Deus e, ao mesmo tempo, ele olha para ele mesmo, o seu descanso. O descanso do 7º dia, o catecismo ensina que é uma antecipação do descanso e da alegria definitiva depois que o homem passar por esse mundo, né? Lá na carta que o Papa João Paulo II escreveu, Dies Domini, sobre o domingo, o Papa João Paulo II coloca isso, que o descanso do domingo, o 7º dia, é como que uma antecipação do descanso e da alegria eternas que um dia nós teremos. Então, no projeto de Deus, fica claro que o homem deve dominar as outras criaturas, representada pelos animais, né? E quando o catecismo da igreja fala dos animais, diz o quê? Diz assim, olha, porque os animais também foram entregues ao homem. Então, o catecismo diz, abre aspas, os animais são criaturas de Deus. Por sua simples existência, eles o bendizem e lhe dão glória. Olha, os animais, só pela sua existência, eles bendizem a Deus e dão glória a Deus. Pela sua beleza, pelo seu canto, pelo trabalho que eles prestam ao homem, né? Deus, continua o catecismo, Deus confiou os animais à administração daquele que criou a sua imagem, ou seja, ao homem. E o catecismo diz, é, portanto, legítimo
serviço dos animais para alimentação e a confecção de roupa, de vestes, por exemplo, você faz cinto de couro, sapato de couro, né? Então, a igreja legitima, né, serviço dos animais para a alimentação. Aí é que está, se o animal tivesse uma alma à semelhança de Deus, os animais não poderiam ser mortos, não poderiam servir de alimentação, né? O animal ele não tem alma imortal, ele tem uma vida que termina toda quando ele morre. É isso que a igreja ensina. Bom, e diz ainda o catecismo o seguinte, que eles podem ser domesticados para ajudar o homem nos seus trabalhos, nos seus lazeres, podem ser usados nos experimentos médicos e científicos, né? E o uso deles, né, é uma prática moralmente admissível. Usar os ratinhos para experiência, animais para experiência, se permanece dentro dos limites razoáveis e contribui para curar ou salvar vidas humanas. Então, é importante a gente saber isso. Muita gente pergunta, a igreja permite, né, usar os animais como cobaia? Permite. Claro, dentro dos limites razoáveis, diz aqui o catecismo. Para o quê? Para salvar a vida humana. Esse é o objetivo. Senão, nós não conseguiríamos ter muitos remédios que nós temos hoje. Bom, o catecismo também diz o seguinte, é contrário à dignidade humana fazer os animais sofrerem inutilmente e desperdiçar as suas vidas. E fala o seguinte, é igualmente indigno gastar com eles o que se deveria prioritariamente aliviar a miséria dos homens. Então, cuidar dos animais, mas cuidar mais dos homens. Hoje pode estar havendo uma certa inversão, né? Às vezes pessoas cuidando mais dos animais e gente aí na fila, né, dos hospitais, dos pronto-socorro aí sem tratamento, né? Bom, então pode-se amar os animais, porém não se deve orientar para eles, diz o catecismo, o afeto devido exclusivamente às pessoas. Se você quiser, confira isso no parágrafo 2416 até 2418, né, do nosso catecismo. Muito bem, aqui então nós encerramos essa aula de hoje sobre a criação e nós vamos continuar esse estudo na próxima aula, se Deus quiser. Um grande abraço, peço aos sacerdotes e diáconos que nos deem a sua bênção para nós encerrarmos este programa. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.